Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Levante as suas mãos e adore ao Senhor nesta hora. Ele é o Deus de toda a esperança. Você que está aí na sua casa, nos assistindo por esse canal. Senhor, nós queremos declarar nesta noite que a nossa esperança é o Senhor. Nós queremos repetir como igreja que nós não estamos esperando nada de outro lugar. Tudo que nós estamos esperando desse tempo que nós estamos vivendo, a nossa esperança é o Senhor. E como nós cantamos nesta noite, como a Tua palavra declara, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro da Tua palavra, que nós como igreja estamos liberando, estamos declarando, ao cheiro das águas, tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está sem vida, vai voltar a ter vida, vai brotar nesta noite. Aleluia, eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Você que está aqui, você que está nos assistindo do outro lado, que nesta noite, ao cheiro das águas, da presença do Senhor que é tão forte aqui neste lugar, da presença do Senhor que é tão manifesta aqui neste lugar, o Senhor nesta noite tira você desse lugar talvez de medo, de tristeza, de desesperança, e enche o seu coração, porque há esperança para você. Sempre haverá esperança para nós, igreja. Sempre haverá esperança para nós, porque a palavra do Senhor diz que o nosso socorro ele vem do Senhor. E como a Bia leu no início da reunião sobre Abraão, a Bíblia fala em Romanos capítulo 4, que Abraão ele creu contra toda esperança. Quando não havia nenhuma esperança de se realizar a promessa que Deus havia feito para ele, a Bíblia diz que Abraão creu contra toda esperança. Quando não havia mais esperança, ainda assim, ele continuou crendo que o Deus que tinha feito a promessa era fiel para cumprir. E nessa noite, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele quer encher o nosso coração de esperança, porque o Deus que fez as promessas para as nossas vidas, independente das circunstâncias, independente dos resultados, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção estar aqui. Você pode sentar no seu lugar. Você que está em casa aí, pode sentar também, né? Quase que eu mudo minha pregação, gente, quando eu vi a Bia lendo sobre esperança, depois cantando duas canções lindíssimas sobre esperança, que é uma das palavras mais lindas que eu acho. Duas palavras que eu amo, né, do nosso dicionário, é a palavra esperança e a palavra eternidade. São palavras assim que para mim são maravilhosas, são lindas, têm um significado lindo. Mas eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma palavra que é uma palavra bastante conhecida de todos nós, no contexto da igreja, que fica no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 12 ao 15. E o tema da nossa ministração, né, já que o pessoal da mídia ali fica insistindo com a gente, né, tem que ter um tema da ministração, é a responsabilidade da igreja em tempos de crise. Amém? Quero discorrer com você de forma bem rápida aqui. Nós estamos no culto da vitória. Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor, o segundo livro de Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 15. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e afastar-se dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos a orações feitas neste lugar. Amém? Como eu disse, é um texto
que todos nós, né, 100% dos cristãos, nós conhecemos, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, ainda mais, né? A gente vê isso nas mídias, em todos os lugares. Mas essa semana, de uma forma muito especial, o Senhor, Ele me fez meditar sobre essa palavra. Porque muitas vezes, gente, nós vamos lendo determinado texto da palavra de Deus, nós vamos lendo tanto, que nós passamos por cima e não conseguimos observar de fato o que Deus está falando através daquela palavra. E eu acho que esse texto aqui é um texto que ele é tão lido, é igual João 3,16. A gente lê tanto, decora tanto, que às vezes a gente não para observar o que significa o texto de João 3,16, que fala sobre o amor de Deus por nós. E lendo esse texto, o Senhor eu comecei a meditar nesse texto essa semana, diante de tantas situações que nós temos vivido, diante de tantas pessoas pedindo oração, diante de tantas pessoas, né, perdendo entes queridos, e acaba que a gente fica sabendo, a gente precisa estar orando por essas pessoas. E o Senhor me fez refletir um pouco sobre esse texto para o nosso contexto. Porque o texto que nós lemos do segundo livro de Crônicas, qual é o contexto dele? A Bíblia fala que Salomão havia concluído, né, o templo de Salomão, e agora ele faz uma festa que durou 3 semanas, 21 dias. Eles ficaram 21 dias festejando ao Senhor. Depois de 21 dias, Salomão despede o povo para ir embora para suas casas, depois de oferecerem muitos sacrifícios ao Senhor, pela gratidão de terem agora um templo, que naquela época era muito, muito importante, porque era o lugar onde Deus se manifestava, era o lugar de culto onde Deus literalmente se manifestava. E Deus, a Bíblia diz que Deus aparece, naquela noite, Deus aparece para Salomão. E aí Deus, ele começa a falar de uma realidade que aquele povo não estava vivendo. Naquela época que Deus aparece para Salomão, o povo de Israel estava vivendo em paz. O reinado de Salomão, ele foi um reinado marcado por paz e por muitas riquezas. Então, quem viveu durante o reinado de Salomão teve vida boa, né? Vida boa. Salomão herdou a grande parte daquilo que foi a conquista do rei Davi, seu pai, né? Então, ele viveu um reinado aparentemente muito bom. E a realidade daquele povo ali não era uma realidade ruim. Mas Deus, ele fala com o povo, provavelmente já prevendo o futuro que aconteceria com Israel, de uma crise que viria sobre o povo de Israel, de uma crise que viria sobre o povo de Israel. E eu fiquei pensando, sabe, gente, que desde a época em que Deus tinha como povo Israel, e agora Ele tem como seu povo a igreja, nós sempre vivemos tempos de abundância e tempos de guerra também, e tempos de crise. E é interessante que Deus, ele fala com Salomão e ele disse, olha, quando acontecerem certas coisas, né, e ele mesmo, Deus, se coloca responsável por essas coisas, que é algo que muitas vezes nos intriga, como que um Deus tão bom permite que certas coisas aconteçam. E às vezes isso causa uma certa revolta nas pessoas, e pelo contrário, para mim, me faz me sentir mais segura ainda, porque eu sei que Deus é soberano sobre todas as coisas. Me dá mais segurança ainda saber que mesmo as coisas ruins que acontecem no mundo, por mais que elas não tenham a intervenção direta de Deus, mas ela tem a sua permissão. Então, todas as coisas, inclusive essa crise que nós estamos vivendo hoje, ela vai durar até o dia que Deus decidir que ela dure. Porque o nosso Deus, Ele tem o controle e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E muitas pessoas acabam se entristecendo com isso. Poxa vida, mas pelo contrário, eu acho que nós deveríamos nos sentir mais seguros ainda, por sabermos que pertencemos a um Deus que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. E aí Salomão, Deus continua, né, falando com Salomão a respeito desse tempo difícil. Ele disse, olha, se eu cerrar os céus e não chover, né, se de repente vier sobre vocês uma praga de gafanhoto, ou fome, ou doença, ou qualquer outra coisa. Mas ao mesmo tempo que Deus ele fala sobre isso, Deus ele dá como se fosse a solução
para que a intervenção maior de Deus viesse sobre aquela situação. E muitas vezes nós lemos esse texto e nós nos apegamos apenas a algum aspecto do que o texto diz, daquilo que Deus fala para Salomão, que seria necessário o povo fazer, caso essas coisas acontecessem. Aquele povo teria uma postura, ou seja, uma responsabilidade diante daquela situação. E é por isso que eu falei que o tema da nossa ministração é a responsabilidade da igreja nos tempos de crise. Porque você precisa saber que nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, diante do mundo espiritual, quando nós enfrentamos alguma crise. Porque a solução de tudo isso não virá de outro lugar, a não ser do Senhor que fez os céus e a terra. O texto de Mateus 16, acho que no versículo 18 ao 20, ele diz, quando Jesus ele fala para Pedro sobre a revelação que Pedro tem de que Cristo é o Filho de Deus. E aí Jesus olha para Pedro e diz, olha Pedro, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação que você teve de que eu sou o Filho de Deus, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerá contra ela. Por isso, querido, que não existe crise, não existe nenhuma praga, nenhum mal que possa vir ser maior do que a igreja e o seu poder de fazer diferença aqui na terra. Mas é interessante porque os 4 aspectos que nós encontramos nesse texto, eles poderiam ser resumidos em apenas um. Eu fui dar uma pesquisada, né, quando algum versículo salta assim à minha mente, eu gosto de ler sobre isso. E, na verdade, tudo que Deus estava querendo dizer aqui era que, naquele tempo, quando as crises viessem, aquele povo precisava juntos, como povo de Deus, eles precisavam se arrepender, eles precisavam de arrependimento. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para você, que não era um arrependimento no sentido apenas pessoal. Porque muitas vezes nós estamos muito focados sempre em nós, né, na minha vida, naquilo que está acontecendo comigo. E nós precisamos entender que em tempos de crise, nós precisamos olhar ao todo e entender que nós, como igreja, mais do que nunca, nós precisamos assumir o nosso papel e a nossa responsabilidade. Se eu perguntar aqui para vocês, quantos têm orado nesse tempo de pandemia? Você vai dizer que todo mundo aqui já orou. Com certeza. Mas você vai perceber, por exemplo, que quando as coisas elas começam a melhorar, o que acontece? A gente para de orar, não é assim? Aí depois as coisas apertam de novo, né? Os decretos chegam, o hospital fica cheio de gente, né? Os números de mortos aumentam e então a gente começa de novo. Isso me chamou a atenção para mim mesmo. E a gente não consegue perseverar, a gente não consegue permanecer nesse lugar, nessa brecha, nesse lugar de responsabilidade que é minha e sua como igreja, né? Esses tempos Deus tem nos forjado, né? Nós tivemos hoje falando sobre isso no capítulo do livro que nós estamos lendo. Deus está nos forjando porque eu acredito que Deus está nos tirando desse lugar de individualismo e nos levando para o lugar de sermos igreja e de assumirmos a nossa responsabilidade no mundo como igreja. E esses quatro aspectos de o arrependimento que Deus fala para aquele povo, que no dia que a crise chegasse, eles, como povo de Deus, como pessoas que chamavam pelo nome do Senhor, eles precisavam fazer, está descrito aqui no versículo 14, que é o que nós mais conhecemos, e ele fala de 4 ações, uma após a outra, que eu acredito que elas precisam ser feitas exatamente nessa ordem aqui. Ele fala de humilhação, ele fala de oração, ele fala de buscar a face do Senhor e ele fala de se afastar dos seus maus caminhos. É muito interessante que quando a gente pensa, eu nunca tinha parado para pensar, já tinha ouvido alguma vez, mas nunca fui de fato ler sobre isso, sobre a questão do que é a diferença entre oração e buscar a face do Senhor. Talvez a gente pense que é a mesma coisa, mas não é. E eu quero falar com você de forma bem prática aqui, porque eu quero que a gente ore também nessa noite, no final dessa palavra, sobre esses 4 aspectos desse arrependimento que Deus pedia para aquele povo quando as crises chegassem.
E a minha oração nesta noite é que cada um de nós saiamos daqui desse lugar entendendo que essa responsabilidade é nossa, de clamar ao Senhor, de estar nesse lugar e não sair desse lugar até ver Deus se levantar em nosso favor e dar um basta em tudo isso, porque nós sabemos que basta uma palavra do Senhor, tudo isso vai passar, porque Ele está no controle de todas as coisas. E o primeiro aspecto, ele fala que o povo deveria se humilhar. A palavra humilhação, ela talvez seja uma das palavras que nós menos gostamos de ouvir, porque quando nós pensamos em humilhação, nós pensamos logo em alguém fazendo algo conosco, né, nos expondo a uma situação ridícula, né, enfim, nos expondo a alguma situação vergonhosa. Mas o contexto dessa palavra aqui, onde está empregado nesse texto, a palavra humilhação é o ato de reconhecer diante de Deus o quanto que nós somos falhos e o quanto que nós somos pecadores e nos submeter à vontade de Deus. É isso que significa humilhação. A humilhação aqui nada tem a ver com Deus expor você, com Deus fazer você passar por situações, mas a humilhação que o texto, pelo menos quando a gente estuda um pouquinho o texto, ele estava pedindo era que aquele povo, quando a crise chegasse, antes de qualquer coisa, né? Porque quando a crise chega, a tendência que nós temos como pessoas é procurar razões por que essas coisas estão acontecendo. Não é assim, né, gente? E aí a gente culpa, não sei quem, a gente culpou os morcegos da China, né? Eu já vi gente culpando tudo quanto foi coisa, né? Enfim, a gente cria, né, várias teorias acontecem do que está acontecendo. Mas, na verdade, o que o texto diz é que quando essas crises chegassem, a primeira coisa que eles deveriam fazer era olhar para si, e eles deveriam reconhecer os seus pecados, as suas faltas, e submeter a sua vida à vontade de Deus. E quando eu penso nessa questão da humilhação, tirando isso não só para a minha vida particular, mas quando eu penso, por exemplo, a nível de nação. Esses dias eu falava com o pessoal do grupo, eu dizia, quantos anos nós, porque nós fazemos parte dessa nação, o Brasil, ele afrontou a santidade de Deus. O Brasil, ele afrontou a autoridade de Deus. Ao passo que o evangelho tem crescido no Brasil, mas ao passo o pecado também tem aumentado, ao passo que muitas pessoas têm vindo a Jesus, muitas pessoas que um dia se diziam cristãs também foram se afastando. Para você ter uma ideia, existe hoje 40 milhões de pessoas que se consideram desviadas no Brasil. É um número enorme de pessoas que um dia estiveram na igreja e elas foram se afastando. E pasmem, esses dias o Júnior falou uma coisa muito interessante comigo, ele disse, talvez, amor, você não perceba, porque você está muito dentro da igreja, mas eu estou fora. Muitas pessoas, nesse tempo da pandemia, têm voltado aos caminhos do Senhor. Muitas pessoas que estavam afastadas, que estavam desviadas, elas têm retornado aos caminhos do Senhor. Elas têm reconhecido essas faltas. Então, gente, humilhação é isso. Isso fica para mim, para você, para nós olharmos para as nossas vidas. E aí eu me perguntei esses dias, Deus, se só existisse eu na face da terra e para cessar essa pandemia dependesse de mim obedecer esses princípios, será se Deus poderia paralisar a pandemia hoje? E eu fiquei, não quero responder, não vou responder, Senhor, não vou responder para mim mesmo. Tem quando a gente faz a pergunta, mas eu não vou responder para mim mesmo. Vale lembrar que aqui não se trata, querido, como eu falei, de olhar apenas para nós, mas olhar no contexto geral. A humilhação é o caminho da cruz que todos nós, como filhos de Deus, precisamos trilhar. Eu acredito que nesse tempo de pandemia, Deus está chamando todos os filhos dele a uma vida de humilhação, a uma vida de estar nos caminhos do Senhor. Esse ano nós estamos com o tema aqui na igreja do ano da restauração, né, pastor? E eu tenho visto que Deus ele tem nos levado, né, a tantas coisas, a refletir sobre tantas coisas, nesse tempo que nós estamos fazendo uma vida com propósito. Então eu acredito mesmo, querido,
que mesmo em meio a todo o caos que nós estamos vivendo, Deus está fazendo uma grande obra no meio do seu povo. E isso é uma responsabilidade minha e sua como igreja. Por isso que é tempo, né? Lá em Tiago, ele diz, tem um texto lá que nós lemos que fala assim, que ele chega a certa hora, Tiago ele fala assim, olha, troque o seu riso por pranto, limpai as mãos, pecadores, troquem as suas vestes de alegria por vestes de luto. E quando você lê aquilo, você deve pensar, meu Deus, mas o que estava falando? Estava falando exatamente disso. Dessa humilhação que precisa partir de cada um de nós, para mudar aquilo que precisa ser mudado, para que nós possamos assumir esse lugar de restauração em meio às crises. Porque a restauração virá através da igreja, através de mim e de você. E o segundo aspecto que ele disse é que depois disso, o povo precisava orar. E aqui, queridos, eu participo do Ministério de Intercessão da igreja, agora a partir desse ano. E você também está convidado, porque é um ministério que precisa. Irmãos, o ministério onde nós mais temos dificuldade de encontrar pessoas, pasmem, é o ministério de intercessão. Porque nós falamos muito sobre oração, amém? Nós lemos muito sobre oração, nós temos curiosidade sobre oração, mas nós oramos pouco. Nós temos dificuldade de orar. Nós temos dificuldade, por exemplo, de permanecer 30 minutos ali, né, pastor, pela internet. E você precisa entender, eu quero que você saia nessa noite entendendo que isso é uma responsabilidade sua. Você é a igreja, você é o povo que chama pelo nome do Senhor. Então, quando as coisas ficarem pior, quando você vê os noticiários, não se revolta contra nada, nem ninguém. Corre para o seu quarto, dobra o seu joelho, se humilha e ora. E ora. Porque era isso que o texto estava dizendo. A oração, ela é como o ar, assim como nós precisamos do oxigênio para viver, a igreja, ela precisa orar. Nós, o povo que chama pelo nome do Senhor. A todas as coisas que os discípulos de Jesus quiseram aprender com ele, a oração era a sua prioridade. João 20, 29, os discípulos chegam para Jesus e eles dizem assim, Senhor, nós vimos os discípulos de João orar. Então nós queremos te pedir, Senhor, ensina-nos a orar. Quando eu leio esse texto, eu fico me perguntando que se fosse eu que estivesse lá, eu diria, Jesus, me ensina a pregar como o Senhor prega. Porque a Bíblia diz que Jesus pregava e as multidões o seguiam e ecoava a sua pregação pelas multidões. E eu com certeza, irmão, ia dizer, Jesus, senta aqui comigo, me ensina. Qual é o segredo? Me fala os passos aí. Qual é o passo 1, passo 2, passo 3? Como é que a gente prega como o Senhor? Mas os discípulos, eles não só viam os discípulos de João orar, mas eles viam o próprio Jesus orando, porque a Bíblia diz que Jesus cedo. Existe um livro de um grande pregador, que até já faleceu, o Miles Monroe, chamado O Poder e o Propósito da Oração, e nesse livro ele traz um dado muito importante sobre essa hora que Jesus orava. E ele fala que as horas ali é contada diferente das nossas aqui, né? E era como se a hora que Jesus saía, que a Bíblia diz que bem cedo Jesus saía para orar, era como se fosse mais ou menos 3 horas da manhã. E era como se Jesus ficasse de 3 da manhã até as 7 da manhã. Porque era exatamente o horário que o templo abria, que a sinagoga abria. E Jesus estava lá, né, já ensinando. Então, Jesus passava, em média, 4 horas de oração para poder ir fazer o que ele precisava fazer. E Jesus, né, gente, é Jesus. Se eu fosse Jesus, eu nem orava. Porque, afinal de contas, né, sou Jesus. Vou orar para quê? Se eu posso fazer todas as coisas. Mas, ainda assim, Jesus
orava. E os discípulos, com certeza, eles viam, porque era um estilo de vida, os discípulos viviam com Jesus. E aí eles chegam para Jesus e eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Eu acho que se tem uma oração, queridos, que nós precisamos fazer, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, é: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Porque às vezes a gente pensa que orar é só chegar lá e abrir a boca e falar, né? Falar. Não! Mas Jesus, ele nos ensina a orar, então, é tanto que ele deixou o Pai Nosso é cheio de princípios ali. Mas o certo, querido, é que mais do que saber sobre oração, nós precisamos orar. E era isso que Deus estava dizendo: olha, Salomão, quando a crise vier, depois de vocês se humilharem, reconhecendo as falhas, vocês precisam agora orar. E depois disso, eu até escrevi uma frase aqui desse autor que eu falei: a oração é o homem dando a Deus acesso às coisas que precisam ser feitas na terra. Nesse livro ele explica que tudo que Deus vai fazer na terra, toda intervenção que Deus vai fazer na terra, Ele faz através da oração de alguém. E é por isso que a Bíblia fala em Ezequiel que Deus buscou alguém, buscou um homem que se colocasse na brecha, porém naquele contexto Deus não achou. Porque tudo que Deus vai fazer na terra, Ele conta comigo e com você. Porque a Bíblia diz que os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. Ou seja, a propriedade, né, a jurisdição, né, o governo, no sentido de quem está aqui na terra somos nós. Então, para haver a intervenção de Deus, Deus conta, porque Deus não quer fazer nada sozinho, Ele quer fazer comigo e com você. Por isso eu aconselho você a fazer uma oração todos os dias: Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo aqui na terra, mas seja o que for, eu quero ser participante do que o Senhor está fazendo. Aleluia. E depois disso, vem o terceiro ponto, e ele fala: buscar a minha face. E era aqui que muitas vezes eu nunca parei para pensar que havia uma diferença, porque talvez orar e buscar a face do Senhor seja praticamente a mesma coisa. Mas é interessante que não. A palavra face no Antigo Testamento, ela é frequentemente traduzida como a palavra presença. Porque aqui eu entendi que muitas vezes nós podemos orar, ou seja, falar com Deus, e ainda assim não atrair a sua presença, porque muitas vezes nós estamos falando, e nem sequer paramos para ouvi-lo. E buscar a face do Senhor é muito mais do que você orar, mas é você parar para ouvir aquilo que Deus está falando. Eu me lembro que ano passado, no final do ano, eu fiz uma dinâmica com as minhas discípulas, perguntando para elas o que Deus estava falando com elas durante a pandemia. Algumas responderam, outras não tiveram muita certeza, mas todo mundo falou alguma coisa. Porque eu tenho certeza que Deus quer falar muitas coisas para nós nesse tempo. Muitas coisas. Só que muitas vezes, por nós não buscarmos a face do Senhor, nós não ouvimos o que Deus está falando. E aí nós ficamos confusos. Nós ficamos com medo. Hoje eu li algo de uma pessoa cristã, que eu fiquei tão compadecida daquela pessoa e ao mesmo tempo assustada. Essa pessoa está grávida e ela colocou assim no seu Instagram, que ela estava tão amedrontada com tudo que estava acontecendo, que ela não tinha esperança de ver o rosto do bebê dela. E eu fiquei pensando assim, talvez a gente leve um impacto e até tente julgar, mas eu não julgo aquela pessoa, porque diante do cenário, irmãos, que nós estamos vivendo, se você é alguém que não busca a face do Senhor, que não ouve a voz do Senhor, você tende realmente a se desesperar e achar que nada mais vai dar certo, que tudo acabou. Quando buscamos a face do Senhor, estamos não apenas orando, ou clamando por algo, mas buscando a sua presença, querendo ouvir sobre o que Ele está falando e sobre o que Ele está fazendo. E eu tenho certeza que mesmo em meio a toda a crise que nós estamos vivendo, Deus está fazendo coisas lindas e maravilhosas, como diz o Salmo 46. Venham e vejam
as desolações que o Senhor tem feito sobre a terra, porque Ele está no controle de todas as coisas. E por último, se converter dos seus maus caminhos. É inevitável que ao buscarmos a face do Senhor, não venhamos a enxergar os nossos próprios maus caminhos, situações em nossas vidas que precisamos de mudança. Os tempos difíceis, eles têm um propósito e eles precisam cumprir esse propósito. Os tempos difíceis, eles têm um propósito de, muitas vezes, fazer nós olharmos para nossas vidas e ver quais são esses maus caminhos que nós precisamos mudar. Muitas vezes nós passamos esses tempos difíceis sozinhos, mas agora Deus resolveu passar com todo mundo junto, né? Nós estamos todos na mesma prova, estamos todos no mesmo barco, como diz o outro, né? Estamos todos no mesmo barco. E é tempo de nós nos converter dos nossos maus caminhos. É tempo de nós convertermos. Eu me entristeço muito quando eu vejo pessoas que esperam, por exemplo, o fim das suas vidas para elas poderem consertar o que precisam ser consertado. Eu não sei se alguém de vocês aqui já teve uma situação de quase morte. Alguém já quase morreu aqui? Já, né? Já, né? O Josias já quase morreu. Eu já quase morri, gente. Há um tempo atrás, eu tive um problema, né? E eu tive uma hemorragia interna, e eu fiquei durante 5 dias com essa hemorragia interna. E aí eu desmaiei, fui levada para o hospital. E quando eu cheguei lá, eu estava quase vendo a luz, né? Quando o pessoal diz. Mas sabe uma coisa muito interessante que naquele dia veio sobre mim, quando eu estava no centro cirúrgico, eu senti uma paz muito grande, porque naquele exato momento eu tinha muita convicção de que eu não tinha nada na minha vida para resolver. Talvez se fosse hoje, né, eu tinha que, meu Deus, não deixa eu morrer agora não, deixa eu resolver a minha vida. Mas naquele exato momento, eu me lembro que isso foi uma experiência muito marcante, eu fiquei refletindo sobre isso. Sobre como muitas vezes as pessoas esperam o final das suas vidas para elas resolverem, para elas mudarem, para elas converterem os seus maus caminhos. E não esquecendo do que o texto está dizendo exatamente isso, olha, vocês vão se humilhar, vocês vão orar, buscar a minha face, mudar os seus maus caminhos, e isso fará vir sobre você a promessa que eu tenho para vocês. E a promessa que Deus disse era que Deus sararia aquela terra, que Deus viria e iria intervir. E querido, eu tenho plena convicção disso. De que Deus, mais cedo ou mais tarde, quando nós menos imaginarmos, Deus vai intervir em toda essa crise que nós estamos vivendo. Mas a única coisa que eu acredito que Deus quer de mim e de você nesse tempo, é que nós venhamos a viver esses 4 aspectos aqui do arrependimento. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Eu me alegro muito porque existem muitos lugares, muitas igrejas que têm orado. Nossa igreja, nós já fizemos temos feito, né, vários propósitos. Na intercessão nós temos lutado para sempre estar orando sobre isso. Mas eu quero dizer para você, você pode fazer isso lá na sua casa. Você pode fazer isso lá com a sua família. Você pode fazer isso com seus filhos, dizer, olha meus filhos, vamos orar aqui, vamos nos humilhar diante do Senhor, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vamos mudar aquilo na nossa vida que é mal diante dos olhos do Senhor, e junto nós vamos clamar, e junto nós vamos crer que o Senhor virá em socorro, querido, de nós e de todos aqueles que estão passando por situações muito difíceis. Muito difíceis. Eu conversava com uma pessoa ontem que ela me falou uma coisa que entrou dentro de mim, meio que como um choque, eu me recuperei, eu digo, Jesus, minha esperança está em Ti, em que ela falou que havia uma família que tinha falecido o pai, a mãe e as 2 filhas. E eu digo, Deus, tipo uma família inteira dizimada no meio dessa crise. Mas se nós fizermos isso, eu tenho certeza que o Senhor vai intervir em nosso favor. Amém? É nossa responsabilidade, igreja. Através dessa crise, eu tenho certeza que Deus está forjando uma igreja mais forte.
aqueles que permanecerem, porque infelizmente muitos desistiram no meio do caminho, mas aqueles que permanecerem, aqueles que estão voltando, Deus está forjando em nós uma igreja forte, uma igreja corajosa. Porque um mundo atormentado, um mundo com medo, precisa de uma igreja forte e corajosa. E essa igreja somos nós, somos eu e você. É por isso que nós não podemos mais perder tempo com coisas pequenas, com coisas mínimas, com coisas que não edificam a nossa vida, com coisas que não edificam o corpo de Cristo, porque nós vivemos dias maus. E nos dias maus nós precisamos estar juntos, precisamos estar unidos como igreja, precisamos estar vivendo esses princípios para que a intervenção de Deus, ela possa vir sobre nós. E nós como igreja possamos cumprir o nosso papel neste mundo. Porque o mundo ainda não foi destruído, porque nós, igreja, ainda estamos aqui. Ainda somos o sal da terra e ainda somos a luz do mundo. E o que tiver de acontecer, gente, na terra, o que tiver de acontecer na nossa nação, ela não virá de outro lugar, ela virá da intervenção de Deus sobre nós. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar nesta noite. Se você tem alguém que você conhece, que sabe que precisa de oração, de intercessão nessa noite, que precisa ser alcançado por a esperança que é o Senhor, faça isso. Pai, em o nome de Jesus, nós estamos aqui como o teu povo, como o povo que chama pelo nome do Senhor, conforme diz a tua palavra. E eu acredito, Senhor, que a mesma promessa que o Senhor fez para Salomão naquele dia, há milhares de anos atrás, a mesma promessa, ela permanece a mesma, porque o Senhor é o mesmo Deus hoje, foi o mesmo Deus ontem e será o mesmo Deus para todos sempre. Por isso, nesta noite, Senhor, como igreja que nós estamos aqui, nós queremos nos comprometer, Senhor, que nós queremos assumir a nossa responsabilidade. No tempo dessa crise, nós não queremos olhar apenas para nós mesmos, apenas para aquilo que nos interessa, mas nós queremos olhar, Senhor, para aquilo que o Senhor está falando, nós queremos ouvir o que está no teu coração, nós queremos entender o que o Senhor está fazendo e falando para esse tempo. E como igreja, nós queremos estar prontos para estarmos na brecha, para nos humilhar, Senhor. Nos ensina e nos ajuda a nos humilhar, a olhar para nós mesmos, para os nossos fracassos, para as nossas misérias. Ensina-nos, Senhor, a caminhar e a trilhar esse caminho. Nos ensina a orar. Nós temos orado e nós temos clamado por uma igreja que ora, Senhor. E eu creio que o Senhor vai levantar aqui na Igreja Batista de Getsemane uma igreja que ora, uma igreja que ama se derramar nos pés do Senhor, uma igreja que ama a oração, que ama buscar o Senhor. Nós vamos buscar a tua face, porque muito mais do que orar, nós queremos também te ouvir, nós queremos também atrair a presença do Senhor para este lugar, que as nossas reuniões, Senhor, sejam marcadas pela tua presença, porque cada um de nós vamos decidir buscar a tua face, e ao buscar a tua face, o Senhor vai se manifestar neste lugar, e coisas grandes e sobrenaturais vão acontecer aqui, Senhor. Senhor, e nós queremos converter-nos dos nossos maus caminhos. Converte-nos, Senhor, nesta noite de tudo aquilo que é mal na nossa vida. Abre os nossos olhos para tudo aquilo que é mal, tudo aquilo, Senhor, que possa estar atrapalhando e nos impedindo de assumirmos esse lugar, de nos colocarmos na brecha, porque muitas vezes estamos tão embaraçados com essas coisas, que esquecemos de cumprir a responsabilidade de ser o povo que chama pelo nome do Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, sara a nossa terra. Senhor, intervém nessa situação. Senhor, basta uma palavra sua e tudo isso pode mudar. Basta uma palavra sua e toda essa situação pode mudar, porque é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. E nós reconhecemos, Senhor, que a intervenção, que a mudança, que o milagre, para tudo isso não virá de outro lugar, a não ser do Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Senhor, eu oro por uma igreja
Eu oro por cada um de nós, por uma igreja que assume esse lugar, essa responsabilidade, Deus, de ser a portadora da tua intervenção nessa terra, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, aqueles que estão em casa. Se porventura, Senhor, existe alguém enfermo aqui ou em casa, se porventura existe alguém aqui que está clamando por alguém que está enfermo, nós clamamos a Ti pela Tua intervenção. Pedimos pela Tua intervenção, Deus, nos hospitais de Boa Vista. Intervém, Senhor, no Brasil, aonde houver alguém precisando de um sopro de cura, de um sopro de vida. Como igreja, nós clamamos isso, pela Tua misericórdia, intervém em todo esse cenário, Pai. É isso que nós oramos, com o nosso coração cheio de esperança e gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, em o nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, você aí na sua casa, em nome de Jesus.